A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, aqui que eu vos falo o presbítero Marcos Vinícius. Neste momento, meus irmãos e minhas irmãs, Deus tem uma palavra de cura para a sua vida, Deus tem uma palavra de libertação, de mudança de vida, de transformação para você que busca uma nova vida, um novo caminho, uma nova mente. Em nome de Jesus, através desta palavra, Deus ele vai te transformar e te libertar, se você praticar tudo que Deus falar contigo. Eu convido os irmãos a estar lendo conosco Mateus capítulo 10, versículo 26 ao 33. Portanto, não os temas, nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o em luz. O que vos é dito ao ouvido, proclamai-o de cima dos telhados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Quanto a vós, até os vossos cabelos foram todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Meus irmãos e minhas irmãs, esse texto aqui é um texto muito forte, que contém muitos ensinamentos para a minha vida, para a sua vida, para você que está caminhando, para você que está e começou há pouco tempo na caminhada cristã, e até mesmo para você que já tem anos de evangelho. Deus tem uma palavra para a sua vida e eu peço que você fique até o final no nome de Jesus. Jesus anima os discípulos. Esse texto aqui que nós acabamos de ler, ele está inserido do capítulo 10 de Mateus, que Jesus ele escolhe os apóstolos, dá instruções de coisas que eles devem fazer, do que eles não devem fazer. Jesus prepara eles para pregarem. Jesus fala para eles coisas que iriam acontecer. E nesse texto aqui, Jesus anima os discípulos, porque Deus ele tem as suas formas de falar. Tem momentos que Deus ele corrige, castiga e repreende todo aquele que ele ama, mas também tem momentos que Deus ele anima, tem momentos que Deus conforta, tem momentos que Deus consola. E depois de Jesus ter falado muitas coisas para os discípulos, o que aconteceria com eles que não seria coisa boas, Jesus agora vai animar os discípulos. Depois os irmãos podem ler o capítulo 10, do versículo 1 ao 25, para os irmãos entenderem esse pequeno texto aqui que nós vamos estar aprendendo. Então, Jesus anima os seus discípulos. Portanto, não os temais, nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser conhecido. Jesus fala isso para discípulo, para quem segue ele, para quem vive com ele, para quem anda com ele.
Jesus fala isso depois de ter falado o que aconteceria e o que fariam com os discípulos. Só que Jesus vai falar algo lindo. Jesus fala: portanto, não os temais. De tudo que Jesus falou, de tristeza, perseguição, até mesmo morte que eles poderiam e passariam, Jesus falou depois disso tudo: portanto, não os temais. Jesus estava mostrando e falando para os discípulos que eles não poderiam ter medo de pregar a palavra. Jesus estava mostrando para os discípulos que eles não poderiam ter vergonha ou medo de ser perseguido, de ser caluniado ou de ser morto pelo Evangelho. Aí Jesus vai falar: nada há encoberto que não venha a ser revelado. Olha o que Jesus está falando para os discípulos. Jesus está mostrando para os discípulos que nada do que está encoberto, nada do que fazem a escondido, ao secreto, que não seja revelado. Olha que maravilha de Jesus está falando para os discípulos. Primeiro Jesus vai animar os discípulos e falar: olha, vocês não devem ter medo. Morte, perseguição, tristeza. Vocês não devem ter medo. Porque o que está encoberto, o que fazem no secreto, o que falam no secreto, vai ser revelado. E o que está no escondido, o que está no secreto, que estão fazendo e falando, vai ser conhecido. Um dia vai ser revelado. E isso é lindo, meus irmãos. Sabe por quê? Porque seguir Jesus e viver com Jesus é você entender que você não tem que bater boca pelo que estão falando contra a sua vida. Seguir Jesus, viver com Jesus, é você não ter medo do homem e nem do que o homem ou os homens e mulheres fazem ou irão fazer contra você. Por quê? Porque o que eles fazem um dia vai ser revelado. Você não está vendo o que estão tramando, mas um dia vai ser revelado. Você não está vendo o que estão fazendo para acabar com a sua vida, mas um dia vai ser revelado. Jesus falando para quem segue a Ele, para quem anda com Ele. Porque, meus irmãos, nós temos que entender que se nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos que entender que nós temos um Deus que peleja pela minha e pela sua vida. Além de você não ter medo do homem de maneira nenhuma, do que fazem e falam para tentar te parar, você tem que entender que o que eles fazem para tentar te derrubar no secreto, encoberto, um dia Deus vai jogar para fora. Um dia Deus vai esclarecer e vai dar a cada um segundo as suas obras. Então Deus está falando comigo e contigo, para você que segue a Ele, para você que anda com Jesus, que serve a Deus. Não fique com medo do homem. Não fique com medo do que estão fazendo, não fique com raiva, não fique com ódio, não guarde sentimentos, não guarde rancor, não guarde ódio. Porque um dia o que eles fizeram e estão fazendo contra a sua vida, Deus ele vai botar para fora, Deus vai esclarecer e vai revelar a maldade de cada um. E cada um vai ter o que merece. Olha o que Jesus está falando para os discípulos. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Meus irmãos, tudo que estão fazendo às escondidas vai ser revelado por Deus. Se você busca Jesus, se você está crendo que Ele é o teu Salvador, continua nessa fé. Não se humilha para se rebaixar ao nível do diabo, não. No bate-boca, não. No questiona, não.
não vai tirar satisfação não. Guarde essa palavra que Deus está falando contigo. Um dia o que estão fazendo e falando vai ser revelado. E Deus vai fazer justiça. Nem escondido que não venha a ser conhecido. Meus irmãos, diante dos meus olhos, as coisas podem escapar. Diante dos seus olhos, as coisas podem escapar. Mas lá em Provérbios, Salomão fala: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Deus está vendo, meu irmão, quem está fazendo bem. Deus está vendo quem está fazendo mal para você. Deus está vendo quem está falando mal de você. Deus está vendo quem está se levantando contra você. E Deus está te animando para você não ficar triste, para você não chorar, porque o que Ele está vendo, um dia Ele vai esclarecer e vai trazer juízo sobre aqueles que se levantaram contra os discípulos de Jesus. Então Jesus fala no versículo 27 também algo muito importante. O que vos digo às escuras, dizei-o em luz. Eu que vos digo, o que vos é dito ao ouvido, proclamai-o de cima dos telhados. Jesus está falando para os discípulos que o que Jesus fala para os discípulos, eles também têm que manifestar para o mundo. O que eles ouvem de Jesus, eles têm que proclamar acima dos telhados. Jesus está falando para os discípulos que tudo que eles ouvem de Jesus, eles têm que expandir aquilo para o mundo. Eles têm que falar e mostrar aquilo que eles ouviram de Jesus para o mundo. Louvado seja Deus. E essa é a missão da igreja, meus irmãos. Jesus deu uma ordem para os discípulos dele: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Eu tenho que falar para você que existe o céu e o inferno. Eu tenho que falar para você que existe o arrebatamento. Eu tenho que falar para você que Jesus Cristo, Ele é o único Salvador, que o dinheiro não salva, que o ser humano não salva, que viver bem não traz felicidade, que ter pessoas ao teu lado não vai te fazer feliz. Eu tenho que falar. Porque o que eu ouvi de Jesus, eu tenho que passar para o mundo. Você que me ouve, se você é discípulo de Jesus, você tem que manifestar para o mundo que você tem ouvido de Jesus. Pregação, testemunhos, estatutos, a lei, você tem que passar para o mundo. O mundo tem que ouvir da sua boca a pregação da palavra de Deus. O mundo tem que ouvir o que Deus ele fez na sua vida, o que Ele falou com você. Porque através da sua vida as pessoas vão se converter. Através da sua vida pessoas vão ser curadas. Através da sua vida pessoas vão ser libertas dos vícios da droga. Pessoas vão ser transformadas e vão ser usadas pelo poder do Evangelho de Jesus. Você tem que proclamar o que Deus falou e fala com você. O que você ouve agora, você tem que proclamar às outras nações. Foi isso que Jesus disse para os discípulos. Aí Jesus fala: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mais uma vez, Jesus vai falar o que ele falou no versículo 26, na parte A. Na parte A, Jesus fala: portanto, não os temais. Na parte A do versículo 28, Jesus fala: não tema os que matam o corpo. Jesus está falando de quem? Das mesmas pessoas, do ser humano. Porque o ser humano, como fizeram no tempo passado, eles podem fazer no tempo presente. Eles podem nos matar, sim. Porque viver com Deus não significa que ninguém vai te tocar. Andar com Jesus não significa que você não vai pegar enfermidade.
Andar com Jesus não significa que você não vai sofrer. Por isso que Jesus falou, não tema os que matam o corpo. Por quê? Porque o ser humano pode matar o corpo. O ser humano pode destruir o corpo, como estão fazendo hoje. Só que Jesus fala, não temas os que matam o corpo. E não pode matar a alma. Por quê? Porque o corpo é perecível. A alma, ninguém pode matar. A alma é eterna. E cada ser humano tem uma alma. E cada alma, ela tem um destino. Mas, irmão, qual é o destino de cada alma, de cada ser humano? A parte B do versículo fala, do versículo 28. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. O ser humano só pode matar o corpo, como fizeram com Tiago, Pedro, João, como fizeram com os discípulos, mataram o corpo deles, cortaram no meio, decapitaram, crucificaram de cabeça para baixo. Só que a alma deles estava guardada com Cristo em Deus. Como diz lá em Colossenses capítulo 3. Versículo 1, 2 e 3, os irmãos podem ver lá. Que quando a gente morre com Jesus, a nossa alma está guardada nele. Porque ele é o Salvador da nossa alma. Como o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que salva a nossa alma, ele é a verdade que salva a nossa alma e ele é a vida que leva a nossa alma para a eternidade. Então, o ser humano, ele é tão falho e pecador e tão fraco como nós somos, que o ser humano só pode fazer uma coisa, o quê? Matar o corpo. Mas Deus, que é todo poderoso, que é tremendo, que é santo e é forte, ele faz perecer a alma no inferno e o corpo. Meu irmão e minha irmã, olha só o poder que tem esse versículo. Jesus está mostrando que tanto o nosso corpo como a nossa alma, ela pode perecer no inferno. Mas, irmão, por que você está falando isso? Porque eu tenho que te falar que a sua alma, ela é eterna. Eu tenho que te falar que a sua alma, ela vai ter um destino quando você morrer. Se você morrer com Jesus, a sua alma, ela não perece, ela não vai para o inferno, ela vai para o céu. Mas se você não tiver com Jesus, a tua alma não vai para o céu, a tua alma vai para o inferno. Por quê? Porque você não aceitou a salvação da sua alma, que é Jesus, como eu acabei de falar, o caminho, a verdade e a vida. E só através dele que a nossa alma, quando a gente morre, ela pode subir para os céus e estar na eternidade com Deus. Fora de Jesus, a nossa alma vai para o inferno. Fora de Jesus, a nossa alma perece. Fora de Jesus é tristeza eterna. Fora de Jesus é assombração, é tristeza, é arrependimento eterno. Então, meus irmãos, nós temos que entender que a vida de cada ser humano que possui uma alma, a vida do ser humano, ela tem um destino. Se é para Deus ou não é para Deus, mas ela tem um destino. Por que você acha que o evangelho é pregado para mim e para você? Por que você acha que essa palavra está sendo pregada para você? É para te mostrar que Jesus Cristo, ele é o Salvador da humanidade. Ele é o Salvador do mundo. Como diz em João 3,16. Porque Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo. A parte B. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Esse perecer aqui é o mesmo perecer que Jesus acabou de falar. Perecer no inferno. Faz perecer no inferno a alma e o corpo. Então,
nós temos que acreditar em Jesus. Se a gente não acreditar em Jesus e aceitar Ele na nossa vida como nosso Salvador e se manter nos mandamentos dele, nós não vamos para o céu. Porque somente Jesus tem o caminho que vai levar a nossa alma eternamente até a Deus. Então, através desse versículo aqui, você que me escuta, você tem uma escolha. Se você ainda não tem Jesus como teu Salvador, você pode hoje, agora, escolher mudar o destino da sua alma. Se a sua alma estava perdida em direção ao inferno, agora que você sabe que Jesus é o teu Salvador, você pode mudar o destino da sua alma para que a sua alma possa regozijar, se alegrar eternamente com o Salvador da sua alma. Louvado seja Deus. E sabe o que é interessante? Que Jesus fala, não temas os que matam o corpo. Paulo, o apóstolo, em uma das suas cartas escritas, ele fala que tanto o viver como o morrer com Jesus é ganho. Por quê? Porque se matarem o nosso corpo, a gente vai para o céu. E se não matarem, nós vamos viver com Jesus aqui na terra. Ou seja, vivo com Jesus ou morto com Jesus no céu, das duas maneiras a gente ganha. Vivo com Jesus aqui na terra sofrendo, vivo com Jesus aqui na terra chorando, nós não estamos perdendo, meus irmãos. Nós estamos ganhando. E se nos matarem por causa do Evangelho, de sermos diferentes, de abandonarmos pessoas, de fazer o que Jesus mandou, que o mundo não gosta e não quer, e nos matarem, nós vamos para o céu. Ou seja, tanto faz você estar vivo ou estar morto. Por quê? Porque o importante não é viver ou morrer, mas sim estar com Jesus. Se você está com Jesus e você está vivo e tem Jesus na sua vida, vai tudo bem. Mas se você morrer e morrer com Jesus, vai tudo bem também. Porque o importante, sendo na vida ou na morte, é você ter Jesus. Porque Jesus que dá alegria para mim e para você. Não é o lugar que dá alegria, é Jesus que dá alegria. Não é as pessoas que dá alegria, é Jesus que dá alegria. Não é o templo que dá alegria, mas é Jesus que está dentro do templo, que nós falamos igreja, mas é templo. Porque a igreja somos nós. Não é o templo que dá alegria. A casa do Senhor é Jesus que está dentro da casa dele. Nunca foi por questão de coisas, mas sim por causa do dono de todas as coisas. Então não fica com medo de morrer, não. Eu estou pregando para pessoas que você está sendo ameaçado. Por causa de Jesus, você está sendo ameaçado. Pessoas estão querendo te matar. Pessoas estão querendo tirar a sua vida. Só que Deus está falando com você e te confortando. Deus está te animando e falando, não tema. Não fica com medo dessa pessoa que está tentando te matar, não. Não fica com medo dessa pessoa que está dizendo que vai fazer, que vai tramar, que vai te derrubar, não. Se te matar, só vai matar o seu corpo. Você vai para o céu. Não fica com medo dele, não. Não fica com medo de Jezabel, não. Jezabel está querendo te matar. Está querendo arrancar a tua cabeça. Mas não fica com medo de Jezabel, não. Jezabel não vai te matar. E se ela te matar, você vai para o céu. Porque tanto viver com Cristo ou morrer com Cristo é ganho. Então Jesus falou, não temos que matar o corpo, porque não pode matar a alma. Temei antes aquele que faz perecer no inferno a alma e o corpo. Meus irmãos, nós temos que entender que o ser humano é falha, é pecador. Eu peço aos irmãos perdão por conta de estar no trabalho. O ser humano, ele não tem poder para fazer nada, meus irmãos. Mas, irmão, você está falando isso porque você não conhece essa pessoa que está na minha casa. Você não conhece essa pessoa onde eu trabalho.
Independente se mora na sua casa ou se é do teu trabalho, não tenha medo. É patrão, funcionário, é prefeito, governador, presidente, não tenha medo. É homem, é falho e pecador. Ele só pode matar o corpo. Agora Deus, que é todo-poderoso, Ele mata o corpo e faz perecer tanto um como o outro. Meus irmãos, a geração de hoje tem medo do ser humano, tem medo de morrer, tem medo do assaltante, tem medo do traficante, mas não tem medo do Deus que criou todas as coisas. Não tem medo do Deus que fez todos os seres humanos. Não tem medo do Deus que criou todas as coisas. Como pode ser isso, meus irmãos? Ter medo da criatura que é falho e pecador e não ter medo de um Deus que é santo, perfeito, meus irmãos, que tem todo o poder em suas mãos, que faz o que ninguém pode, que opera onde ninguém pode, onde ninguém acredita. Então, a partir de hoje, pare de temer o homem, pare de temer aquela pessoa da tua casa, da tua família, pare de temer esse homem, essa mulher que te afronta. Tema a Deus. É Deus que você deve ter medo, porque Ele mata o corpo e faz perecer a alma no inferno. Ele faz muito mais do que o ser humano pode fazer. Aí no versículo 29 Jesus fala: não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Meus irmãos, se você for estudar, você vai ver aqui nessa Bíblia aqui fala passarinhos, mas em outras Bíblias, em outras versões fala pardal. O passarinho, o pardal, na época de Jesus, era usado pelos israelitas. Os israelitas compravam os passarinhos, os pardais, até mesmo para comer. E mesmo sendo o mais barato, o mais inferior, Jesus está mostrando que nenhum deles cairiam sem consentimento do nosso Pai, que é Deus. Jesus está mostrando que nada aconteceria, até mesmo com a menor espécie de animal, de passarinho, como um pardal, se for da vontade de Deus. Por quê? Porque tudo que acontece, seja com o maior ou menor animal, é por permissão de Deus. Tudo que acontece comigo, com você, é permissão de Deus. Tudo que acontece nesse mundo é por permissão de Deus. Tudo que acontece em nossa família é por permissão de Deus. Nada acontece sem o consentimento do nosso Pai. Nada acontece sem a vontade dele. Por que você está preocupado? Por que você está preocupada? Deus está falando contigo que Ele sempre esteve no controle de tudo. Ele sempre está no controle de tudo. Por que você está chorando? Por que você quer desistir? Por que você está olhando para trás? Deus está falando contigo e te mostrando: eu, o Senhor, estou no controle de tudo. Nada me acontece sem o meu consentimento. Deus está te mostrando que as coisas só acontecem se for da permissão dele. E quem sabe você esteja chorando, você esteja caído, sofrendo, angustiado, por coisas que te aconteceram por causa de Jesus. Só que Jesus está falando com você: eu estou permitindo porque as coisas só acontecem pelo meu consentimento, pela minha vontade, pela minha ordem, pelo meu mandamento. Aí Jesus vai falar no versículo 30: quanto a vós, até os vossos cabelos foram contados, foram todos contados. Porque Jesus, no versículo 29, ele mostra que ele está no controle de tudo, até mesmo da natureza dos animais. Aí Jesus fala: quanto mais a vós, quanto mais nós. Se Jesus, que é Deus, está no controle da natureza dos animais, até mesmo da espécie mais baixa e mais pobre, quanto mais a mim e a você, que somos discípulos de Jesus, que somos servos de Deus, que somos cordeiros de Jesus Cristo. Jesus fala: o vosso cabelo foram contados. Até o nosso cabelo, meus irmãos, cada fio de cabelo, por Deus está contado.
Eu quero te falar que cada problema que você já passou na sua vida e que você está passando e vai passar, Deus, Ele tem a soma de tudo que você vai passar. Ele sabe de cada coisinha que você vai passar. Ele sabe de cada coisinha que você está passando. E por que você está preocupado? Será que você esqueceu que o Deus que você serve é o Deus que sabe de tudo, de todas as coisas? Será que você esqueceu que o Deus que você serve é o Deus de providência? É o Deus de livramento? É o Deus de cura? É o Deus de libertação? É o Deus de mudança? É o Deus que é onipotente, Ele pode todas as coisas? Ele faz o que Ele quer? Será que você se esqueceu que o Deus que você serve é um Deus forte? É um Deus vivo que tem todo o poder no céu e na terra? Louvado seja Deus. Mas, irmão, por que você está falando tudo isso? Porque, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos deixando de ir para a igreja, estamos deixando e abandonando o nosso chamado, estamos abandonando a obra de Deus, estamos abandonando o chamado de Jesus por causa da preocupação do mundo. Estamos pensando que Deus não cuida de nós, estamos pensando que Deus nos esqueceu. O diabo está usando pessoas para falar que Deus nos esqueceu. O diabo está usando pessoas para botar dúvidas na nossa cabeça. E aonde está o seu Deus? Cadê o seu Deus agora no momento de dificuldade? Cadê o seu Deus agora que você precisa de cura? Só que tem uns salmos que o salmista falou, Deus me fez lembrar agora. O salmista diz: por que dirão as nações, aonde está o seu Deus? Ora, o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. O nosso Deus sempre estará no céu, meus irmãos. Não fique preocupado, Deus está no céu, Ele está vendo tudo. Com os seus olhos como chama de fogo, Ele está vendo tudo e todas as coisas. O nosso Deus está no céu, assentado em seu trono, contemplando a maldade, o perigo e o pecado da humanidade. Ele está vendo todas as coisas. O nosso Deus sempre esteve no céu, meus irmãos. Quando a Bíblia fala céu, está mostrando que Deus, Ele está acima de tudo. Ele está em cima de tudo e de todas as coisas. Louvado seja Deus. Então, se Deus tem um cuidado especial com os passarinhos, que nada acontece com os pássaros sem a vontade de Deus, quanto mais a mim e a você, meus irmãos, que somos criatura de Deus, que somos servos de Deus, que somos filhos de Deus. Não fique se humilhando, meu irmão e minha irmã. Talvez você tenha pensado ou deixado o diabo botar na sua cabeça que você não é nada, que você não vale nada. Deus está te animando. Deus está falando que você tem valor para Ele. Que você, para Ele, é alguém sim. Para o mundo você pode não valer nada. Para as pessoas você pode não valer nada. Mas para Ele você tem valor. Em Jesus todo ser humano tem valor. Aquele que é desprezado pela a raça humana, em Jesus tem valor. Aquele que é humilhado pelo ser humano, em Jesus tem valor. Aquele que é desprezado pelo ser humano, em Jesus tem valor. Tem acolhimento, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus fala: quanto mais a vós, até vosso cabelo foram contados. Não temas, pela terceira vez Jesus está falando, não temas, pois mais valei vós do que muitos pardais. Aí Jesus fala no versículo 32 e 33, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o confessarei diante de meu Pai que estás no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também o negarei diante de meu Pai que estás no céu. Meus irmãos, Jesus veio e está entre nós para que possamos ouvir a palavra dele, como eu falei lá em cima, e recebermos ele. Confessar Jesus como nosso Salvador, no nosso estilo de vida, no nosso trabalho, em casa, na rua, no nosso pensamento, no nosso olhar, no nosso vestir. Se nós confessarmos a Jesus como nosso Salvador diante desse mundo pecaminoso e não se envergonhar de Jesus,
Deus também vai confessar a mim e a você naquele grande dia, através de Jesus Cristo de Nazaré. Só que se a gente negar Jesus e falar, eu não quero Jesus, naquele grande dia do grande juízo final, Deus também vai negar aqueles que negaram a Ele. E negar aqui não é só de negar Jesus, a salvação, é negar de ler a Bíblia, é negar de renunciar ao mundo, é negar de renunciar ao pecado e tudo aquilo que vai ao contrário à vontade de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, confesse ao Senhor Jesus, porque a Bíblia fala que com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para a salvação. Então, não se envergonhe de Jesus. Mesmo que você fique sozinho, sem ninguém, não se envergonhe de Jesus. Confessa Jesus. Fale dele onde você for, onde você estiver, e não se envergonhe dele. Porque se você se envergonhar, naquele grande dia do juízo final, Deus também vai se envergonhar de você. Louvado seja Deus.